Pergunte ao doutor. Oferecimento Unimed, um plano para toda a vida. Cardio Day Cardiologia, uma vida alegre começa por você. Laboratório Búrigo, pode confiar. Mova, medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Viva Cirurgia Plástica, esculpindo sonhos. Movelux, a qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. Marcelo Automóveis, confiança e credibilidade há mais de 15 anos. E Poligrês Shop, única como você. Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor de hoje veio até a Cardio Day Cardiologia e vai conversar hoje com os médicos Dr. Jason Simeonato, também Dr. Emanuel Manente Milanês e também o professor e doutor profissional de educação física, Dr. Johnny Márcio de Farias. E a gente vai falar de um assunto específico, que é o teste de ergoespirometria. Mas, doutor Emanuel, eu gostaria de começar te perguntando qual é a diferença entre o teste de ergoespirometria e o teste ergométrico? Primeiramente, eu queria falar sobre o teste ergométrico. O teste ergométrico é um teste amplamente usado na cardiologia já há bastante tempo. Esse teste ele fornece várias informações, né? É um teste muito bom. Ele é utilizado para o diagnóstico de doença coronariana, é utilizado para diagnosticar arritmias, é utilizado para diagnosticar síncopes, desmaios. Ele tem uma ampla, dentro da cardiologia, ele tem uma ampla gama de indicações, tá? Ele fornece informações sobre o eletrocardiograma durante o esforço, a avaliação da pressão arterial durante o esforço e a capacidade física do indivíduo. Só que daí, quando entra a capacidade física do indivíduo, as variáveis que ele traz para a gente são as variáveis, digamos empíricas, porque é medida de cálculos, né? E não consegue ter uma grande acurácia para avaliar a capacidade física, para avaliar o quanto que o indivíduo tem de capacidade de fazer exercícios. E aí é que entra o teste ergoespirométrico. O teste ergoespirométrico ele complementa o teste ergométrico fazendo análise dos gases. Através dos gases expirados, a gente consegue então fazer com que o indivíduo tenha a sua capacidade funcional, quer dizer, a capacidade de realizar exercício medida diretamente. E isso para uma prática de exercício, para a prescrição de exercício, isso é um dado fundamental. A nossa clínica, então, resolveu investir nessa tecnologia, trouxemos um aparelho de ponta, um aparelho de primeira qualidade, né? Investimos, então, em profissionais para poder estudar e poder fornecer aos nossos pacientes, as pessoas que nos procuram, um atendimento diferenciado, um atendimento de primeira linha, coisa muito boa. Bem, doutor Johnny, e se tratando do teste de ergoespirometria, qual é a qualidade de informação que se extrai desse teste? Bom, acho que tem que ressaltar aquilo que já foi dito, duas situações. A qualidade ela é excelente em função de ser uma análise direta dos gases enquanto ele faz exercício físico. Essa é uma situação. E o que ele nos dá de informação? Ele nos dá o consumo de oxigênio de maneira direta, o quanto a pessoa, enquanto faz exercício, consome de oxigênio, o quanto ela produz de gás carbônico, ou seja, que vai ser uma variável que depois a gente avalia a intensidade do esforço que o indivíduo faz. Ele me proporciona me dizer qual é a unidade metabólica, ou seja, o que ele está utilizando durante o esforço em termos de consumo de carboidrato, em consumo de gordura, qual a faixa do exercício físico recomendável. Então ele tem uma gama de situações que, conforme for o objetivo do meu paciente, a gente consegue estabelecer as informações de maneira mais precisa, que é o mais interessante de tudo. E aí conseguir transportar isso para a vida prática, né? Prescrever um exercício físico de maneira mais correta,
né, não tão empírica como o Emanuel falou, assim, de maneira mais correta, com consumo direto de oxigênio. E doutor Jason, quais são as indicações para esse tipo de teste? Pois bem, Agnaldo, então o teste ergospirométrico ele é muito indicado. Acredito que a indicação mais forte dele ainda se dá no atleta, o paciente que vai procurar um desempenho melhor, vai procurar uma melhor performance de rendimento. Esse tem uma indicação precisa, e as outras indicações não menos importantes vão ser o paciente com obesidade, o paciente com doença coronariana ou pós uma cirurgia cardíaca, que a gente vai precisar iniciar um programa de atividade física nesses pacientes, e com esses dados a gente conseguiria dosar e medir o melhor esforço e a melhor atividade física para esse paciente. A exemplo da obesidade, a gente sabe que muitas vezes o paciente vai iniciar uma atividade física e duas coisas acontecem. Ou ele se excede na atividade física e isso se torna um fator de desmotivar o paciente, porque ele vai ficar exausto muito rapidamente, vai se cansar e vai ter um desestímulo para continuar a atividade física. E no outro lado, nós vamos ter pacientes que não atingem na atividade física o esforço ideal para começar a perda de gordura. E com os resultados da ergospirometria, a gente já vai saber a faixa ideal de frequência cardíaca e a faixa de esforço que esse paciente deve atingir para começar a gastar gordura e aí sim ter boas respostas no seu tratamento. É baseado nisso que o paciente vai ter um melhor resultado. Com certeza. E hoje eu gostaria de salientar que a medicina, numa maneira geral, se a gente poder definir a medicina numa palavra hoje, eu diria que é personalização. Todas as doenças, os tratamentos e agora cada vez mais até mesmo atividade física, dieta e hábitos saudáveis, a gente está tendo que pegar o nível e o perfil do paciente para passar a oferecer uma meta ou tratamentos mais específicos. E eu acho que esses dados da ergospirometria são mais aliados e de uma forma mais consistente para a gente obter respostas melhores. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Os meus convidados de hoje é o Dr. Jason Simeonato, também o Dr. Emanuel Manente Milanês e também o professor e doutor Johnny Márcio de Farias, ele que é professor da nossa universidade. A gente está falando hoje de um assunto específico, que é o teste de ergospirometria. Rápido intervalo comercial e já voltamos. Seu coração bate mais forte quando a qualidade de vida fala mais alto. Na Cardio Day é assim. A gente trata bem da sua saúde cardiovascular para o seu dia a dia ficar ainda melhor. E agora, com o serviço exclusivo Cardio Day Plus, que oferece muito mais agilidade no check-up para quem não tem tempo a perder. Em poucas horas, você faz o seu check-up e deixa o coração bater mais forte, somente pelas coisas boas da vida. Cardio Day Cardiologia. Uma vida alegre começa por você. Liberdade é poder escolher. Combinar o que você quiser. É definir seu estilo de viver, em ambientes que criam a comodidade que você merece, com qualidade, beleza e praticidade. Tenha a liberdade de escolher o que há de melhor para a sua família. Moveluz, a qualidade que você precisa, com o luxo que você merece.
Vivaz Cirurgia Plástica. Esculpindo sonhos. O que você deseja na hora de comprar ou trocar o seu carro? E que tal ir além de uma boa negociação? Venha para o Marcelo Automóveis. Um estoque com as melhores opções em veículos novos e seminovos. Todos com garantia e procedência. Um respeito ao cliente. E ainda a confiança e credibilidade de mais de 15 anos. Veículos com garantia e procedência. Marcelo Automóveis. Avenida Santos Dumont, 1810. Bairro São Luís, Criciúma. Você já parou para pensar como atualmente a imagem é importante? Ela revela muito sobre você. E é por isso que, para cuidar do meu visual, eu escolhi o Centro de Beleza Elaine Fernandes. Além de um ambiente moderno e confortável, aqui eu encontro excelentes profissionais que garantem o resultado de seus serviços. Quando o assunto é cuidar da minha imagem, eu não abro mão do melhor. Permita-se, você merece esse cuidado. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e os meus convidados de hoje é o Dr. Jason Simeonato, também o Dr. Emanuel Manente Milanês e também o professor e doutor e profissional de educação física da nossa Universidade do Extremo Sul Catarinense, Dr. Johnny Márcio de Farias. E o assunto de hoje é o teste de ergoespirometria. Dr. Johnny, como é realizado esse exame? Bom, o teste, ele basicamente é muito semelhante ao teste da ergometria, né? Do teste ergométrico, porém a gente utiliza de dois mecanismos, como a gente pode ver nas imagens. Ou uma máscara, que foi o que a gente utilizou hoje para fazer o teste, ou um tubo mesmo de consumo direto de oxigênio. Então, pela máscara e pelo tubo, a gente consegue captar os gases inspirados durante o esforço e aí fazer as análises das intensidades do esforço físico. E determinar os limiares, que é o que é mais importante, tanto para um exercício aeróbio, né, para a pessoa mobilizar mais gordura durante o esforço físico depois, como o Jason falou, mas também para a gente determinar o que a gente chama de limiar anaeróbio. Até que momento que eu faço um exercício aeróbio e o que é um exercício anaeróbio. Que aí a gente começa a produzir alguns substratos, né, como ácido lático, que é uma coisa que é um pouco, não posso dizer que é danosa, mas prejudica o rendimento, né, em produção em excesso. Então é isso que a gente faz. Hoje nas imagens a gente vê aí um teste de um cara fazendo, que é um triatleta, onde a gente levou ele até o seu máximo. E como ele já tem um personal que prescreve o treino, essas informações que a gente vai dar vai saber exatamente até em que momento ele pode fazer o esforço físico e em que momento ele sai de um treinamento aeróbio para um treinamento anaeróbio, que é importante. Para um atleta é importante ele treinar numa zona anaeróbia. Então essa é a principal para um atleta, né? Para já pessoas que, por exemplo, como o Jesus falou, para emagrecimento, a gente consegue determinar de maneira direta, né, analisando os gases, qual é o percentual que ele está utilizando de gordura em que faixa de frequência cardíaca. E aí a gente esquece um pouquinho aquela continha que se faz de 220 menos idade e outras continhas para determinar a frequência cardíaca. A gente tem isso pelo teste, o que é mais preciso, obviamente. E doutor, me diga uma coisa, existe uma preparação especial para a realização desse teste? A preparação é comum, né? Eu acho que, Manuel... É o mesmo preparo que o indivíduo vai ter para fazer o teste de esteira, né? Ele tem que ter a capacidade para se exercitar, dentro do indivíduo que tem alguma dificuldade motora, né? Não pode fazer, então, não é indicado para esse indivíduo fazer o teste. Tem outros preparos, mas coisas que não tem grande influência, né? Assim, a pessoa tem que vir com um calçado adequado, um tênis com uma roupa adequada. Se soa muito, trazer uma toalhinha, né? Vai ser feita a avaliação com o eletrocardiograma junto, né? Não é só os gases. O teste ergométrico convencional ele está embutido dentro do teste espirométrico.
né? Então, assim, tudo que ele faz de preparo para fazer um teste ergométrico convencional, ele vai fazer também o mesmo tipo de preparo. Então, assim, a gente vai nos homens depilar o peito, né? E colocar os eletrodos, bem tranquilo. Bem, doutor Emanuel, e a questão da segurança para a realização deste teste? A questão da segurança, aí entra um ponto fundamental. Assim, qualquer tipo de exame que vai submeter a pessoa a um exercício, no caso do ergométrico ou ergospirométrico, para colocar o indivíduo no esforço máximo, né, ele pode ocasionar algum problema nas pessoas que já têm cardiopatia, né? Certo. Então esse teste é indicado por médicos. A gente faz mediante a pedido médico, né? O médico já sabe qual é o indivíduo que tem capacidade para fazer. É tomado todos os cuidados, a equipe médica, a equipe assistencial aqui vai estar sempre junto na realização do teste. Temos um carrinho de emergência para uma eventual situação de emergência. Temos um desfibrilador, que é um aparelho importante. Para a ressuscitação cardiopulmonar, caso seja necessário. Porém, assim, não que eu queira assustar os pacientes, mas assim, é muito seguro. Tá? É muito seguro fazer esse teste. Olha, tá certo. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Os meus convidados de hoje, Dr. Jason Simeonato, Dr. Emanuel Manente Milanês e também o professor e doutor, profissional de Educação Física da Unesc, Dr. Johnny Márcio de Farias. E a gente está falando sobre o teste de ergoespirometria. A gente já volta. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. MOVA, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. Loja Corpo e Forma. Venda e assistência técnica de equipamentos para ginástica. Toda linha de equipamentos profissionais e residenciais. Avenida Centenário 2510. Fone 3437-6479. A Poligree Shop tem o que você procura para deixar seu ambiente moderno e sofisticado com um toque especial de acabamento. Afinal, seu bom gosto e personalidade são únicos, assim como a Poligree Shop. Poligree Shop, única como você. O Laboratório Búrigo é uma empresa a serviço da saúde. O resultado do investimento tecnológico e da qualificação dos seus colaboradores é a qualidade e precisão dos resultados, o que garante diagnósticos rápidos e seguros. Laboratório Búrigo. Resultados exatos para uma saúde perfeita. Laboratório Búrigo, pode confiar. Eu queria muito, mais do que qualquer coisa, que chegasse o grande dia de ter a Unimed sempre ao meu lado. Especializados, além de laboratórios com exames rápidos e precisos. Previna-se desde cedo para a saúde não passar em branco. Faça um plano de saúde Unimed, Criciúma e Araranguá. Olá, eu sou o Dr. Paulo Michels, cirurgião plástico da Clínica Vivaz, e a nossa dica de saúde e beleza de hoje é sobre lipoaspiração. Após o procedimento de lipoaspiração, o retorno ao trabalho pode ser dado por volta de 5 a 10 dias, dependendo de cada caso. Atividades como academia, esforço físico, caminhadas, normalmente são liberadas por volta de 1 a 2 meses. Essa é a nossa dica de saúde e beleza de hoje, e até o próximo programa.
Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor, e o Pergunte ao Doutor de hoje veio até a Cardio Day Cardiologia, e hoje eu tenho o prazer de conversar com os médicos cardiologistas, o Dr. Jason Simeonato, também o Dr. Emanuel Manente Milanês, e também o doutor e professor especialista em educação física, podemos dizer assim, professor da Unesc, Dr. Johnny Márcio de Farias. Bem, doutor, a gente sabe que exercício, esporte, é de fundamental importância, né? Até mesmo porque a gente sabe que a obesidade hoje é uma epidemia mundial, mas em termos do teste de ergoespirometria, para aquele atleta de ponta, quais são os benefícios que ele vai... Eu gostaria que o doutor falasse para aquele atleta de ponta, que benefício ele tem, e também para aquele cidadão comum, aquele cidadão que está ali meio sedentário. Fale um pouquinho a respeito disso, doutor. Bom, acho que é importante fazer uma progressão, né? Vamos começar com o cidadão comum. Cidadão comum. A pessoa que hoje está nos assistindo e que começa a querer fazer exercício físico. Então, é de fundamental importância realizar um teste. A partir do teste a gente consegue determinar qual é a capacidade desse indivíduo, para poder prescrever um exercício físico para que ele possa fazer de maneira sistemática. Possa fazer todos os dias, que tenha uma progressão de treino. Vou retornar ao que foi dito antes, inclusive pelo Jason, que às vezes a pessoa volta a continha aquela do 220, enfim, e olha busca numa revista e diz que a frequência cardíaca que ele tem que caminhar ou correr é de 130 batimentos por minuto. Quando a gente faz o teste, a gente consegue visualizar isso e ter uma certeza de qual é essa frequência cardíaca, que não vai levar ele a um cansaço ou uma exaustão muito precoce. Então ele consegue realizar o exercício físico e aí vai gradativamente melhorando a sua condição cardiovascular, cardiopulmonar, enfim. À medida que ele vai treinando, ele vai melhorando essa condição. De forma gradativa. E vai começando a precisar correr um pouquinho mais rápido, correr em diferentes terrenos e aí por diante, até chegar a uma condição de atleta. O teste especificamente para atleta, eu acredito que é quase como um divisor de águas, porque a gente consegue saber exatamente o limite, o ponto crucial para a prescrição do treino, para que ele consiga, por exemplo, a gente já fez alguns testes, eu vou fazer uma analogia aqui. Talvez o cara tenha uma capacidade cardio muito boa, e aí eu faço um teste, ele termina um teste forte, né, com uma frequência cardíaca baixa, de 170 batimentos, 160 batimentos, mas cansado. O que talvez nos leva a acreditar que ele tem uma capacidade cardio muito boa, mas uma baixa aptidão muscular. Certo. O que precisaria fazer um outro tipo de treino. Da mesma forma, saber exatamente esse ponto que eu falei anteriormente do seu limiar, e aí ele possa prescrever o exercício variando as cargas de treino. Um dia eu vou correr mais forte, um dia eu vou correr mais rápido, para ter o melhor parte do desempenho. Que faz parte do treinamento isso, né? Fazer esse jogo de cargas de intensidade de treino. Então, o teste ergospirométrico me dá esta condição de determinar todas essas variações do esforço físico de maneira direta, que é o mais interessante de tudo. Que em termos práticos, né, Johnny, temos duas partes. A paciente que está procurando um desempenho, uma performance, ele pode ter duas barreiras. Uma é a cardiopulmonar dele, que ele está chegando num limiar e não tem fôlego para tanto. Certo. Mas do outro lado, muitas vezes ele tem esse condicionamento cardíaco para fazer o esforço físico, mas não está com a parte muscular adequada. Então, muitas vezes os atletas têm que diminuir até um pouquinho o treinamento de explosão para se concentrar um pouquinho mais na parte muscular, reforçar a musculatura e depois voltar a buscar aquele desempenho que ele está precisando. Porque, só complementando, ele começa a produzir muito gás carbônico. E isso é como resultante, aquilo que a gente já falou anteriormente, produz lactato, né? Que a causa dessa acidose, ela acaba prejudicando o rendimento do atleta. Então, se o cara, por exemplo, um triatleta, como no teste que a gente fez, se ele tiver que rodar hoje, pedalar 100 km, e eu dissesse para essa pessoa que fez o teste que ele teria que percorrer isso a 150 batimentos por minuto, controlando essa frequência, provavelmente
aos 70 km ele já ia começar a fadigar. Certo. Ou seja, prejudica o rendimento dele. Talvez a frequência cardíaca dele seria 140, 130 batimentos. Parece pouquinho, mas no exercício que vou ter 3 horas de duração, 2 horas e 30 para um atleta, acaba sendo danoso, né? Acaba prejudicando o rendimento. Da mesma forma para a pessoa comum, que ao invés de ela caminhar seus 45, 50 minutos, ela acaba interrompendo aos 30, ou no outro dia não caminha porque está com dor muscular. Acho que esse é o grande diferencial. Não, e é mesmo como o doutor colocou, né? Às vezes as pessoas vão lá para as revistas e aí tem lá um valor de referência, acha que o valor de referência é aquele, aí tu vai para uma academia, fica 1 hora e meia fazendo uma atividade física e na verdade não te dá resultado nenhum, né, doutor? É mais ou menos isso, né? Porque não é personalizado, como o Jason falou. Eu queria até comentar, complementando aqui o que vocês estão falando, que é transformar, sair do empirismo, né? O empirismo, o que é? Assim, é aquilo lá da revista, tu tem uma frequência cardíaca que na realidade não diz o que é o ideal para aquela pessoa. Baseado na idade e no sexo, tu vai colocar todo mundo na mesma panela, entendeu assim? Não, tem que selecionar o indivíduo, fazer um trabalho mais científico, para que a performance realmente seja adequada para aquele indivíduo. Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui e hoje eu tive o prazer de conversar com o Dr. Jason Simeonato, também o Dr. Emanuel Manente Milanês, também o professor e doutor especialista em Educação Física, Dr. Johnny Márcio de Farias, professor da Unesc, que também integra a equipe CardioDay, Dr. Ari Girardi Júnior, que não pôde estar conosco hoje nessa entrevista. Quero agradecer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter podido aí esclarecer um pouco mais sobre esse teste que é a ergoespirometria. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, então, Agnaldo, foi uma honra para nós sempre gostamos de estar no teu programa e espero ter esclarecido, tirado algumas dúvidas para, no fim, ajudar todo mundo que está assistindo o programa e, se precisar, nós vamos estar sempre de braços abertos para atendê-los. Doutor Emanuel. A gente agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, né, poder dar essas informações para a população e dizer que a CardioDay está sempre investindo em tecnologia, sempre investindo em favor, em prol dos nossos clientes. Também agradeço, um prazer em revê-lo, fazia um tempo que a gente fazia tempo. É sempre bom estar aqui conversando e batendo um papo, e aí sobre uma coisa que é da minha área, que é do exercício físico, e dizer para as pessoas que é um teste que vale a pena a gente fazer, principalmente para aquelas pessoas que querem sair do sedentarismo, que querem começar a ser fisicamente ativo. Acredito que é um investimento barato para aquilo que se vai ter de retorno. Com certeza. Né? E aquela história sempre, né? aquela máxima, né, doutores? A prevenção sempre, né? Prevenção sempre. E a partir daí tu consegue ter uma condição de vida melhor, despertar para fazer o exercício físico, mas tem que começar lá pelo testezinho, né? Tem que fazer, né? E o que é mais importante, que já foi falado, com conhecimento científico, o que dá o embasamento de tudo aquilo que a gente faz. Com certeza. E que fique na listinha dos afazeres para o ano novo, né? Vamos nos movimentar, nós não nascemos para ficar parados. É verdade. Atividade física é para todo mundo. Para todo mundo. Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaudoutor.com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Unimed, um plano para toda a vida. CardioDay Cardiologia, uma vida alegre começa por você. Laboratório Búrigo, pode confiar. Mova, medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Viva Cirurgia Plástica, esculpindo sonhos. Movelux, a qualidade que você precisa, com o luxo que você merece. Marcelo Automóveis, confiança e credibilidade há mais de 15 anos. E Poligrês Shop, única como você.